isso é uma lógica... É muito importante porque em 2013 vai haver uma grande reforma a nível dos atuais autarcas. A lei vai obrigar, por antiguidade, a maioria deles por antiguidade, a não se poderem recandidatar. A não se poder recandidatar. Portanto, vai haver uma renovação de autarcas. Esperemos que os novos já venham mais numa lógica de racionalidade económica, de crescimento da economia, de geração de riqueza e não ir beber, ir comer do Orçamento Central e aplicar em muitos ativos que sem qualquer retorno económico e, portanto, muito mal aplicados. António Rebelo de Sousa, que primeiro comentário é que faz aquilo que foi anunciado hoje por Pedro Passos Coelho? Eu também acho que foi muito positivo e há várias reflexões que eu não quero deixar de fazer. A primeira tem que ver com o facto de, ao longo de muitos anos, não termos tido uma política de ordenamento do território, que está na base daquilo que o José Poças Esteves estava a dizer, que cada junta de freguesia quer ter a sua piscina, cada junta de freguesia quer ter as suas escolas, o seu pavilhão desportivo. E claro, está as suas rotundas. E as rotundas com os repuxos, com os lagos e os repuxos, como é evidente, porque só se passa a ser importante com lagos e repuxos. Cada município de maior dimensão quer ter a sua universidade e assim por aí. Ora, isso não faz sentido. Se houver uma política de ordenamento do território, de facto, quer dizer, digamos que, no fundo, pensavam como se tratassem de realidades económicas e sociais fechadas sobre si próprias. E isso é errado. A segunda reflexão que me parece importante tem que ver com a questão da regionalização. Quer dizer, para aqueles que são... Eu não sou um adepto da regionalização. Para aqueles que são adeptos da regionalização, evidentemente o que isto quer dizer é que uma regionalização tal como era concebida a partir da criação de corpos intermédios, governos regionais, assembleias regionais, enfim, passa a ser ainda mais difícil do que anteriormente. Por razões que são óbvias, que me dispenso de comentar. Depois, terceiro aspecto que é importante. Tudo isto é importante, reduzir o número de municípios, de juntas de freguesia, se houver uma maior eficácia e se os executivos forem mais eficazes. E isso dá lugar a uma outra discussão. Eu aí tenho uma tese, que é a de que tem que haver um reforço da capacidade de fiscalização por parte das Assembleias Municipais e das Assembleias de Freguesia, mas eu sou bastante partidário de executivos homogéneos, relativamente homogéneos. Portanto, penso que quem ganhar as eleições municipais deve governar, o mais votado, o partido mais votado. O Presidente deve constituir o seu Executivo e depois responde perante a Assembleia Municipal. E deve escolher o seu Executivo a partir da lista que foi eleita. Não é? Portanto, sou um bocado partidário dessa metodologia. A criação do Executivo Municipal acaba por obedecer muitas vezes a votações com vereadores que são de outras cores políticas, que muitas vezes não agradam ao próprio Presidente que foi eleito, acaba por ser uma mescla. Uma mescla e faz-se negociações e depois consegue seguir a repescar um ou dois elementos. O mais votado não pode escolher toda a sua equipa, muitas vezes. Pois, eu acho que o que faz sentido é o Presidente escolher a sua equipa e depois ter que responder perante a Assembleia Municipal. E o que se passa hoje em dia é que muitas vezes, para ter maioria no Executivo camarário, se faz uma negociação e se consegue, prometendo-se o lugar, a regra de vereadora com o pluro de urbanismo. Não é? Dá-se-lhe o pluro de urbanismo e consegue-se captar pelo menos um ou dois, pelo menos um elemento que é crucial para se conseguir passar a ter maioria no Executivo camarário. Eu penso que, de futuro, seria útil que se encontrasse uma nova metodologia que assegurasse maior eficácia ao nível das instituições. António Rebelo de Sousa, há aqui uma questão... obviamente. Há aqui um aspecto importante, até para complementar o que foi dito, que eu acho que tem que ser referido, que é um aspecto positivo. De facto, as nossas autarquias tiveram, nos últimos 30, 40 anos, depois de 25 de Abril, um papel fundamental a nível social, a nível do bem-estar, qualidade de vida, etc. Não há dúvidas nenhumas que foram absolutamente excepcionais. O problema é a que custos é que isso foi feito. Agora, muito provavelmente, muito desse bem-estar, muito dessa qualidade de vida vai ter que ser posta em causa e provavelmente reduzida por questões que se prendem com a austeridade. Agora, houve de facto um papel extremamente positivo desse lado. Agora, o outro lado foi que, economicamente, não preocuparam-se muito com o bem-estar e com a qualidade de vida, não se preocuparam muito com a economia e com a geração de riqueza e agora não conseguem aguentar esse nível de qualidade de vida. Há autarquias que, neste momento, vão ter problemas orçamentais para fazer a manutenção
dos equipamentos que construíram anteriormente. Exatamente. Portanto, esta é uma total irracionalidade. Além da irracionalidade de gestão, havia uma total irracionalidade do lado económico e do lado financeiro. E depois vai haver algumas dificuldades na a gestão de recursos em conjunto, porque quando se juntam, por exemplo, duas juntas de freguesia que têm 2 pavilhões polidesportivos, têm 2 piscinas, têm, enfim, vários recursos que são uma duplicação. Essa integração vai ter as E colocava-lhe uma questão. A Pedro Passos Coelho dizia hoje, na apresentação deste livro verde, que este trabalho tem de ser feito com a envolvência da população. Ora, a grande questão é saber como é que vão ser divididas, como é que vai haver um novo mapa de divisão territorial a nível nacional e também quem é que está disposto a perder poder, porque se há 2 municípios e vai haver uma fusão, tal como acontece nas empresas, fica um diretor-geral, o outro vai para a rua. Não, para além de que há um outro aspecto importante, é que o próprio mapa político pode sofrer algumas alterações com as fusões que vão ser feitas, porque, evidentemente, se eu pego uma junta de freguesia, que é, por hipótese, socialista, e junto a uma junta de freguesia, que é, por hipótese, do PPD-PSD, não é? E é a junta de freguesia do PPD-PSD tem mais habitantes do que a junta de freguesia do Partido Socialista, é evidente que a nova junta de freguesia provavelmente passará a ser PPD-PSD. E quem diz isto em relação às juntas de freguesia, em relação aos municípios. E portanto, é muito natural que isso venha a provocar alguma resistência ao nível dos partidos. Por isso é que eu penso que cá está uma boa área, uma área que é evidente que seria útil haver o diálogo entre os diversos partidos políticos democráticos. E julgo que esta é uma boa ocasião para o PPD-PSD propor ao Partido Socialista, enfim, o maior partido da oposição, ao Partido da Oposição Democrática, por excelência da oposição democrática, propor que exista um diálogo são, não é? E que se procure ver quais são as zonas de convergência. Não seria esta a única área em que se deveria fazer essa tentativa. Há outras áreas que são importantes, da educação, da saúde, da justiça, em que se deveria procurar uma certa enfim, convergência de posições. Mas esta é precisamente uma área em que isso é vital, porque se não houver essa procura de convergência, vai ser muito difícil depois de implementar essas reformas. Mas há uma forma que, politicamente, vai ser muito complicado. Mas essa complicação política pode ser um pouco amenizada se for pelo lado económico. Voltando à questão da economia e da realidade económica. Vai ser difícil fundir municípios, mas já não é tão difícil, por exemplo, se todos os novos projetos, e nós vamos ter que criar novos projetos, a economia vai ter que crescer, vamos ter que ter novos projetos, nomeadamente projetos estruturantes. Projetos estruturantes que, para serem verdadeiramente competitivos e verdadeiramente racionais do ponto de vista económico e financeiro, ultrapassam muitas vezes as fronteiras do município. Portanto, se formos pelo lado de novos projetos estruturantes, por exemplo, ligados ao turismo, e aí poderá ser um projeto para ser estruturante, tem que apanhar vários municípios se não se entenderem, ligados não à há economia do aprovação. mar. Portanto, Se não se entenderem, não há financiamento. Exatamente. E, portanto, E normalmente esse é um bom argumento para que se entenda. Isso privilegia a geometria variável do projeto e, portanto, eles acabam por ter que trabalhar em conjunto uns com os outros para dar a tal racionalidade. É a única forma de terem alguma coisa, é conseguirem entender-se sobre o ponto de vista dos projetos estruturais. Isto poderá ser uma maneira. O argumento desenvolvimentista. Ao fim e ao cabo, é o argumento desenvolvimentista. Existe um projeto de desenvolvimento integrado e integrador que envolve uma determinada região e, de facto, a única solução de o concretizar é também do ponto de vista institucional haver bons projetos normalmente ultrapassam as fronteiras e precisam de ir buscar ativos a outros municípios. Que até agora era muito difícil isso acontecer, mas para o futuro esperemos que essa questão se fique minimizada. Isto pode ajudar a haver uma naturalidade na consolidação do município. As regiões plano, quando foram criadas, se tivessem desempenhado eficazmente a sua função, tinham esse papel de integração. Tinham elas próprias criado condições objetivas para a regionalização. Mas esse é o problema político. Coisa que não aconteceu. Esse é o problema da dificuldade política. O político impõe de cima para baixo. O económico, como eu defendo, impõe de baixo para cima. É mais fácil, de facto, impor este processo de fusão de baixo para cima do que de cima para baixo. De cima para baixo só pela força e pela força política, e é muito difícil. É muito difícil, isso tem que haver depois uma atendendo à bipolaridade política que nós temos. Falando de um ponto importante da questão económica, tem que ver com o facto de muitas câmaras em muitas zonas do país, nomeadamente no interior, mas não só, serem os grandes empregadores, serem os grandes motores da economia, serem os grandes motores de desenvolvimento.
no fundo, os grandes motores de sustentação das economias locais, sendo, obviamente, previsível, mais do que previsível, certo, que as câmaras vão ter menos dinheiro. Como é que essas economias locais vão ter que sobreviver? Como é que vão sobreviver nos próximos tempos? Algumas dessas câmaras, e eu conheço, tenho em mente umas 3 ou 4 situações, algumas delas das mais pobres deste país, só estão pobres porque a burocracia da administração central e a multiplicidade de poderes e decisões não permitiram que alguns destes projetos que estamos a falar pudessem desenvolver-se nessas regiões. Eu vou falar num caso concreto, que é ali na zona da Serra do Algarvia, que é das regiões mais pobres do país, onde havia um projeto de investimento que durante 5 anos os investidores que os havia, eram fundamentalmente espanhóis, mas também eram portugueses, durante 5 anos lutaram contra a burocracia para criar um projeto muito interessante, turístico, ali na zona do Guadiana, um projeto brilhante. Não foi possível durante 5, 6 anos, depois entretanto chegou a crise e o projeto perdeu o valor que tinha anteriormente para os investidores. Este projeto a ser realizado, era um projeto claramente estruturante, a ser realizado mudava completamente o quadro da economia daquela região. Não só daquele concelho, mas também de alguns concelhos. E nesse caso o travão não foi local, foi central. Sim, o travão foi todo o processo de decisão burocrático de administração central, CCDRs, ambientalistas, todo o nosso processo de decisão, todo o nosso processo burocrático, que agora é uma das questões que tem que ser resolvida, é exatamente uma reforma estrutural que tem que ser feita, é todo o processo de decisão e agilizar todo este processo de decisão. Se me é permitido, concordo com a grande parte daquilo que o José Poças Esteves disse, no sentido de que, em muitos casos, pelo facto de nós termos várias juntas de freguesia, vários municípios e estarmos confrontados com projetos de maior dimensão, que implicaria, portanto, que houvesse uma concertação de interesses. Um bom projeto normalmente precisa de uma escala própria e que os municípios portugueses não têm. Exatamente. Esse é o problema. Precisava, portanto, uma certa concertação entre vários municípios ou entre várias juntas de freguesia, e quando isso não acontece, de facto, a existência de várias juntas de freguesia ou de vários municípios acaba por ser contraproducente. Mas, portanto, isto tem realmente tem uma certa lógica. Mas, por outro lado, num primeiro momento, no curto prazo, o impacto vai ser, mais uma vez, um impacto recessivo. Quer dizer, portanto, temos que ser objetivos. Pode acontecer que isso, a prazo, venha contribuir para que exista, para que seja mais fácil implementar novos projetos e para que surjam novos investimentos, mas os resultados disso demoram sempre um certo tempo. Mas no imediato, e, portanto, no imediato vai ter porque vai haver desemprego. Porque haverá menos custos, não é? Não haverá mais receita, mas haverá menos custos. Exatamente, haverá menos custos, mas isso também significa que haverá menos rendimento distribuído pelas famílias e, portanto, haverá, desse ponto de vista, uma redução do consumo, uma redução da procura e, portanto, um efeito recessivo na economia. Isso, António Rebelo de Sousa, e pego naquilo que está a dizer, como deixa para aquilo que vamos falar e que é o segundo ponto da nossa agenda, tem que ver com as previsões mais recessivas por parte do Governo para a nossa economia, basicamente por questões de assumir que as medidas de austeridade vão ter esse efeito recessivo, mas também porque a crise europeia vai penalizar. A questão que, junto a esta, tem que ver com a crise no imobiliário e, obviamente, com muitos construtores entregarem as casas aos bancos. Feitas as contas, o Diário Económico hoje publicou essas contas, 3,3 mil milhões de euros de casas entregues aos bancos, aos principais bancos portugueses e, obviamente, com imparidades que vão muito além dos praticamente 400 milhões de euros. É, de facto, um impacto muito negativo na Banca Nacional. É um soco no estômago, se me permite a expressão.